Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a dedutibilidade do ágio nas incorporações societárias advindos da aquisição de participação com ágio. É um tema muito importante, ele deve ser considerado tanto do ponto de vista de quem está comprando a participação societária como de quem está vendendo, porque é um ativo importante para a negociação. Vamos lá! É comum e normal, se espera na verdade, que o valor da aquisição de uma participação societária ocorra numa quantia superior àquela reconhecida no patrimônio líquido. Por quê? Porque existem uma série de ativos tangíveis e intangíveis, como marca, patentes, uma série de situações que elas não podem ser valoradas pela contabilidade. Então há um descasamento entre o valor reconhecido para aquele ativo na contabilidade e o valor de mercado. A esse ajuste a gente chama de mais ou menos valia. O que extrapola entre o preço de aquisição, essa diferenciação entre patrimônio líquido ajustado pela mais-valia, normalmente nós damos o nome de rentabilidade futura. É o goodwill, é o ágio por rentabilidade futura. Bruna, o que é isso? Em operações de M&A, normalmente se visa uma sinergia, que pode ser dimensionada aqui em função do aumento do market share, em otimização dos custos, dos ativos, com o aumento de receita, uma série de questões que eu não consigo quantificar na contabilidade de forma individualizada. Então, eu projeto um lucro com base na minha expectativa do negócio, sem que eu consiga alocar individualmente o fundamento pelo qual eu estou pagando aquele sobrepreço. Isso tudo decorre de uma necessidade de quando há uma participação, uma aquisição de participação societária, em coligada, controlada, ou de unidades que estão sob o mesmo ou de unidades que estão sobre o mesmo controle comum, de você avaliar o investimento de aquisição pelo método de equivalência patrimonial, o MEP. O MEP, ele menciona o seguinte: quando você faz o custo de aquisição, você precisa desmembrá-lo em patrimônio líquido, mais ou menos valia e ágio. Essa parcela do ágio é a diferença entre patrimônio líquido, a avaliação a valor justo, a valor de mercado dos ativos, e essa parcela, esse sobrepreço, então, seria a configuração do ágio. Bruno, em quais operações, então, que eu vou ter que aplicar o MEP fazendo esse desdobramento do preço de aquisição em essas três parcelas? Bem, quando eu tiver, então, uma operação entre coligada, controlada ou unidade sob o mesmo controle. O que é uma coligada, Bruna? Coligada, a relação de coligação, ela se encontra sempre quando entre o investidor e a empresa investida houver uma influência significativa. Essa influência significativa ela é presumida quando a investidora possuir 20% do capital votante da investida. Também se aplica ao MEP, majoritariamente nas pessoas jurídicas investidoras que detêm o controle da investida. Bruna, qual é a configuração de controle? É eu ter o poder decisório, ou seja, 50% a mais, a gente chama de 50 mais 1, do capital votante, e eu puder elencar aí a diretoria dessa investida. Nessas operações, portanto, quando há trânsito de participação societária, é preciso reconhecer essas aquisições de participação pelo método de equivalência patrimonial, desdobrando o custo de aquisição em participação, patrimônio líquido, em mais ou menos valia e em goodwill. Por que definir o goodwill é tão importante? Primeiro porque, como já mencionado, ele acaba compondo uma grande parcela, a parcela mais significativa em muitos casos do preço do negócio. Então é um ativo importante colocado à mesa na hora da negociação do valor, do preço da operação, do negócio. Segundo, porque o investidor, se ele fizer a incorporação dessa participação societária que ele está adquirindo com ágio, ele pode pegar esse valor, essa última linha do ágio, do goodwill, e ele pode reduzir a base de cálculo, o imposto de renda e a contribuição social a pagar, na proporção de 1/60. Portanto, esse grande crédito, esse grande valor transforma-se em despesa dedutível. É realmente uma parcela indispensável de conhecimento aplicado aí no mundo do M&A.
Os requisitos impostos, né, pela legislação e também pela Receita Federal é de que haja um relatório, né, feito adequadamente por uma auditoria independente, para que ela possa aí fazer a correta identificação desse goodwill, né, desse ágio por rentabilidade futura, que ele seja protocolado junto à Receita Federal em até o 13º mês após a aquisição e que naturalmente haja a operação de incorporação. Pode até ser incorporação, fusão e cisão, uma dessas operações societárias, tá? Somente quando tiver essa operação societária é que haverá o gatilho para a fruição do ágio pela empresa investidora. Até que haja essas operações, esse ágio fica apenas contabilizado lá na investidora, ele não pode ser usufruído. Importante também ressaltar que há vários pontos de questionamento na Receita Federal e no CARF, né, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, sobre a utilização do ágio, especialmente em algumas operações. Ágio interno é aquele em que dentro de um grupo econômico, né, onde você tem uma predominância do controle, há a venda de participações societárias com ágio. Isso é mal visto aos olhos da Receita Federal e a partir até da Lei 12.973 ele realmente não pode ser apropriado, existe uma vedação legal, porque compreende-se que dentro do mesmo grupo, né, a configuração de um ágio teria uma conotação um pouco ilegal, né, um pouco faltaria embasamento negocial efetivo para que eu pagasse para uma pessoa que me pertence um valor maior do que aquilo que está reconhecido na contabilidade. O que, de certa forma, é um pouco descabido, porque em operações como essa, não é muito anormal que nós tenhamos sócios minoritários. Então, esses sócios minoritários, eles também acabam imprimindo aí uma necessidade de valoração adequada, né, da participação societária vendida, ainda que ocorra sob controle comum. Outra situação muito questionada é quando há a utilização de empresas veículos, holdings, etc. e tal, né? Quando a gente tem, por exemplo, um capital do exterior e que constitui por necessidade uma holding aqui no Brasil, para que essa holding faça a aquisição de participação societária. Quem é o comprador efetivamente? Lógico que é a operação que está lá fora no exterior. Só que lá o ágio para ele acaba não sendo aproveitado e também por uma imposição da legislação eu não teria como comprar diretamente, né, essa participação societária por aqui. Então o que acontece por uma necessidade constitui-se uma holding no Brasil. Em casos como esse, onde a aquisição do ágio, né, advindo de uma incorporação dessa holding pela empresa investida sobreviesse, né, a concorrer, também é objeto de questionamento perante a Receita Federal. São situações com alto grau econômico, especialmente porque, como falamos já no início, nas operações de aquisição, essa parcela do goodwill acaba compondo de forma significativa o preço da aquisição. Então, não dá para sair aplicando isso de qualquer forma, é necessário ter bastante conhecimento, é um assunto multidisciplinar, já que a composição do goodwill vem de uma leitura financeira e de mercado. Fazendo aqui um adendo, esse assunto parece muito estranho, apesar de compor o nosso dia a dia, mas eu lembro aqui de um caso que ficou muito famoso no Brasil, que foi a aquisição da Petrobras da refinaria de Pasadena, no Texas. Naquela época, a operação foi muito questionada, né, até porque envolvia aí uma situação de fraude entre os políticos, mas o valor da aquisição, dentro desse desdobramento do custo de aquisição, é que chama a atenção. Eu lembro que o valor do goodwill ele era 758% acima do valor do patrimônio líquido dos ativos valorados, ou seja, eu tinha um patrimônio líquido, eu tinha os ativos valorados pela mais-valia e acima disso reconheceu-se um goodwill aí de 758% acima, né, dos ativos a valor de mercado. Então realmente chamou muito a atenção e por outros critérios até a gente sabe que teve um desfecho aí, essa operação muito complicado. Enfim, é uma matéria que está presente nos nossos dias, eu espero que possa ter sido útil esse comentário. Minha intenção aqui não é, sanear o assunto, mas sim chamar a atenção para que nas operações
de aquisição e venda de participação societária, esse grande ativo denominado ágio, seja analisado de forma adequada, né, para os dois lados da mesa, para quem está comprando e para quem está vendendo. Um grande abraço a todos. Se você curtiu o vídeo, gostou do conteúdo, tem dúvidas, comente ali nos comentários que a gente vai respondendo de acordo com o nosso tempinho aqui, certo? Um grande abraço, tchau, tchau!